Olá, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação, baseada aqui o nosso conteúdo no curso da EAD século XXI, Globalização da Educação, com o professor Douglas Medeiros. E de início nós temos uma abordagem sobre a visão do filósofo Aristóteles, que diferencia homens e animais, ou seja, o ser humano e os demais seres vivos. Aristóteles, que viveu de 384 antes de Cristo em Atenas a 322 antes de Cristo. E ele divide os seres existentes, homens e animais e tudo que existe, em três grupos: mineral, vegetal e animal. O homem, sendo entre esses seres existentes, aquele que possui uma alma racional, ou seja, é aquele que tem a faculdade do raciocínio, do discernimento, que é necessário para o desenvolvimento cognitivo, que permitiu todo o avanço do ser humano em sociedade. Então o homem é que possui esta alma racional. O homem, ele precisa, segundo Aristóteles, ser educado. O que isso significa? Se você pegar um bebê, um recém-nascido, e deixá-lo abandonado em qualquer lugar, numa selva, ele não irá conseguir sobreviver, ou seja, ele precisa ser educado. E educação quer dizer também cuidado, acompanhar, cuidar, estar junto. Então o ser humano, ele tem essa necessidade da educação. Então desde a infância, os pais, a pessoa que vai ser responsável pela sua criação, vai educar desde o início o que deve ou não comer, o que pode ou não fazer. Não faz isso porque não pode, não come isso porque não pode. Então vai direcionar desde o início esse processo educacional, que começa, claro, no âmbito familiar também. Então, esse ser humano, ele vai ter essa necessidade de educação, de ser acompanhado. A educação, ela guia o ser humano em duas vertentes aparentemente opostas, mas que se complementam. Ou seja, então nós vamos perceber que a educação, ela guia o ser humano para fora, ou seja, para o mundo exterior a si mesmo, para compreender as diversas realidades, as complexidades da vida em sociedade, da polis, como os gregos diziam, das cidades, e toda a necessidade de discernimento enquanto ser individual e social. Então o ser humano, ele precisa deste processo educacional para guiar-se para fora de si mesmo, para fora dos seus próprios, vamos dizer assim, pensamentos, das suas próprias realidades, e adentrar em um mundo mais amplo e mais complexo. Mas ao mesmo tempo, a educação, ela permite que cada um de nós, que os seres humanos, eles possam ter essa interiorização também, ou seja, guia para fora, mas também guia para dentro de si mesmo. O ser humano, através da educação, vai desenvolver-se nos seus múltiplos sentidos e aspectos existenciais. Vai se conhecer melhor a partir do conhecimento que é gerado, que permite, através de outras realidades, interpretar e ressignificar a sua própria realidade. Então isso também faz parte do que nós denominamos como processo educacional. Então o ser humano, ele vai aprender a conviver melhor com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, a conhecer o seu psicológico, a sua psique, o seu intelectual. Então tudo isso vem também desse processo educacional que nos leva para fora, mas também nos traz para as nossas realidades
interiores. E nesse processo educacional, nesses estudos que Sócrates, Platão, Aristóteles vai nos trazer, nós percebemos que a fundamentação da cultura ocidental está na fé judaico-cristã, na fé judaico-cristã, na filosofia que vai surgir aí na Grécia e também no direito romano. Todos nós sabemos que, inclusive, o nosso direito é fundamentado, também é lastreado na teoria do direito romano, com outras influências, claro, mas tem uma forte marca do direito romano. Então, nós temos aí, na cultura ocidental, essa presença dos hebreus, no caso os judeus, a fé judaico-cristã, dos romanos e da Grécia, da filosofia, do pensamento, da cultura, do processo educacional também que surge na Grécia. Então tudo isso vai moldar, vai dar o sentido, o norte, aquela visão, toda a cultura, todo o processo que nós vivenciamos no Ocidente. Durante o exílio na Babilônia, os judeus eles se reuniam também para estudar as escrituras. E aqueles que se destacavam entre aqueles que tinham vamos dizer assim, um desempenho melhor, que tinham um destaque, chamava a atenção, atraía os demais e se tornava o que se chama de rabino, um mestre, um guia, um condutor, um educador também nessa visão da fé, nessa visão religiosa. Então, durante esse exílio na Babilônia, a gente tinha essa realidade. E aí vai se originar também a figura do rabino, que até hoje na cultura judaica nós conhecemos os rabinos, que são os mestres, os líderes, vamos dizer assim. Aqui no Brasil nós tivemos um líder, no caso judaico, um rabino muito importante, conhecido, o Henry Sobel, acho que é essa a pronúncia. Então, nós tivemos aí esse rabino com presença forte em nosso país. O termo pedagogo surge na Grécia e era aquele escravo que conduzia a criança até a escola, fazendo uma metáfora, uma comparação, leva a criança até o conhecimento. Então esse escravo levava o nome de pedagogo. Então daí vem pedagogo, que é aquele profissional que conduz, que orienta, que trabalha as temáticas, as formas didáticas de apresentar os conteúdos, que vai trabalhar nessa acessibilidade para que os educandos tenham esse acesso à educação. Então, só fazendo um parêntese aqui, como eu disse no início, eu estou baseando assim, essa fala naquilo que foi apresentado aí através do curso na EAD século XXI, Globalização da Educação, onde tem esse início, o preâmbulo da educação, mas eu não estou sendo, vamos dizer assim, ser fiel literalmente a tudo que o Douglas Medeiro falou, que claro, eu absorvi o conteúdo, faço a minha análise, a minha interpretação, e baseado no que ele apresentou, faço também as considerações a respeito do assunto. Então surge na Grécia a filosofia, e o primeiro a usar esse termo será o Pitágoras. Então filosofia, no caso philos, quer dizer amigo, sofia quer dizer sabedoria, conhecimento, amigo da sabedoria, amigo do conhecimento. Então vai surgir aí pela primeira vez o termo com Pitágoras na Grécia. Pitágoras ele também vai criar a primeira escola de filosofia,
E o aluno nessa escola, ele entrava para passar toda a vida. E não era qualquer um que podia entrar. Então, se alguém se candidatasse a entrar na escola de Pitágoras, não ia ser assim, chegar lá como hoje a gente faz nas escolas, fazer uma matrícula, começar a estudar e pronto. Não. Essa pessoa era avaliada, ele analisava as virtudes, se a pessoa realmente estava comprometida com o conhecimento, com o saber, se realmente a pessoa tinha as características, as qualidades, se era a pessoa adequada para ser admitida, não era qualquer um. E também esse processo era para a vida toda que a pessoa vivia ali. Então Sócrates achava que as pessoas deveriam aprender livremente, que deveria ter também esse aspecto a ser observado da liberdade, ou seja, uma forma mais acessível para que pudéssemos ter este desenvolvimento da educação. A técnica de Sócrates, o que ele utilizava, o método, ficou conhecido como a maiêutica, que era o meio a ser conduzido para a busca da verdade. Então, aí nós temos também Platão, fundou também uma escola e o seu sistema educacional está presente no livro A República. Então, no livro A República, ele vai apresentar esse conteúdo que trata do seu modelo educacional. E para Platão, algumas pessoas eram predispostas, ou seja, ela tinha já uma predisposição, uma índole inclinada às virtudes, a desenvolver as virtudes, as necessidades de caráter que era necessário para que a pessoa viesse a ser um líder, por exemplo. Então ele achava que os governantes deveriam ser pessoas virtuosas. E existiam pessoas que ele dizia com coração de ouro, que já tinha essa predisposição, essa índole inclinada para desenvolvimento das virtudes e do conhecimento. E essa pessoa deveria ser um governante, um líder na polis grega, nas cidades gregas. Então, nós vamos perceber isso, que ele achava, que ele pensava que os governantes deveriam ser virtuosos. E nós realmente, na nossa realidade atual, precisamos muito de governantes virtuosos. Aristóteles, ele defende o educar para a felicidade. Não só educar para ter o conhecimento, mas para que a pessoa seja capaz de alcançar a felicidade, conhecendo a si mesmo, conhecendo ao outro, as realidades sociais, as realidades da vida, e assim alcançar essa felicidade. Os romanos mantiveram a educação à moda grega, ou seja, eles preservaram a metodologia, a forma de educar que os gregos adotavam. Porém, eles acrescentaram aí a retórica, porque a retórica era muito importante para os romanos. Quem conhece um pouco da história sabe que em Roma nós tínhamos os melhores oradores, os melhores retóricos, um deles Cícero, senador. Então nós temos aí a retórica como algo importante na realidade romana. Com o surgimento do cristianismo, falavam-se em educação cristã. Porém, não existia naquele período, nem em Roma nem em outro lugar, escolas de orientação cristã propriamente. Então, essa educação cristã ficava mais numa esfera familiar, onde os pais, as pessoas ali próximas,
ficavam como responsáveis por educar na fé, ensinar a doutrina, mostrar aquilo que devia ser seguido. Mas não existia uma escola propriamente cristã. O aluno procurava o mestre e não uma escola. Ou seja, naquele contexto educacional, na antiguidade, eles não procuravam uma escola, como hoje você procura um colégio, uma escola para educar os filhos ou para se matricularem. Então, eles apresentavam ao mestre, ou seja, escolhia um mestre. Então, esse mestre seria responsável por conduzir a criança, o jovem, nestes caminhos do conhecimento. E esse mestre era tido por este aluno como se fosse um pai. Era alguém muito respeitado e considerado pelo aluno, pelo aprendiz, pelo discípulo. Use-se a nomenclatura que bem aprouver. Depois desse período, surgiu as escolas monásticas, ou seja, as escolas pagãs no século VI caíram, ou seja, entraram em crise com a crise do Império Romano. Então, sobraram apenas as escolas monásticas. Então, essas escolas monásticas, que era conduzida por um mosteiro francês, se não me trai a memória, em Paris, e tinha lá um frei que era o responsável por este convento, que comandava também essa esfera educacional. E com o tempo vai acontecer o seguinte: uma expansão desse processo educacional das escolas monásticas, e vão começar também a abrir escolas rurais, escolas não só urbanas, mas também rurais. Então, nós percebemos, a partir do ano de 1088, surgem as primeiras universidades. Ou seja, as primeiras universidades que vão surgir aí na própria França, Itália, Inglaterra e outros lugares, vão surgir a partir do ano de 1088. Houve também um período de crise nesse processo educacional. Então, vai surgir uma outra vertente da educação, que é a educação humanística, com os jesuítas, com a Companhia de Jesus, os jesuítas, que, fazendo um outro parêntese, também teve uma importância muito grande na educação brasileira, mas nós não vamos adentrar nisso aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então vai surgir essa educação humanística através dos jesuítas. Com o tempo veio outra crise e passou o processo educacional a agir de uma forma que não é muito correta, muito boa. Por quê? Porque ela vai apenas se dedicar a formar mão de obra para o mercado. Ou seja, no máximo, nós vamos ter aí uma educação formal, porém voltada para a construção de seres capazes de trabalhar, ou seja, simplesmente desenvolver habilidades técnicas. Então isso vai provocar uma crise também do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de uma dimensão educacional mais elevada, um pouco mais completa. Então por hoje é isto. Quero pedir a vocês que deixem o like, se inscreva no canal, compartilhe e esteja à disposição para deixar nos comentários alguma sugestão de vídeo, alguma coisa. Então,